Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre intertextualidade. O que seria intertextualidade? Bem, a intertextualidade nada mais é do que uma relação entre textos, ou seja, o diálogo entre esses textos. Existem vários tipos de intertextualidade. A tradução, inclusive, é uma espécie de intertextualidade, tá? Normalmente os tipos de relação, de relacionamento entre os textos que aparecem na prova do Enem são a paródia e a paráfrase, mais especificamente a paródia. Por que a paródia é tão importante na literatura brasileira? A partir da Semana de Arte Moderna, em 1922, o poeta Oswald de Andrade ele começou a pensar na literatura como uma maneira de construir identidade nacional de maneira crítica, de forma crítica. O que ele fazia? Ele recontava a história do Brasil, ele desconstruía, né, a maneira como a história foi contada, ou ele desconstruía alguns tópicos, né, da cultura europeia, que influenciou tanto a cultura brasileira ao longo desse tempo todo. Okay? Então vamos pegar a questão. A questão vem lá com um texto, e o texto é escapulário. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. A gente percebe uma relação entre esse texto e um outro texto. Dá para você pensar, é claro, na oração do Pai Nosso. Tá? Então, algumas pessoas reclamam até, poxa, eu tenho que saber da Bíblia, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter lido a Bíblia, é claro, você tem que conhecer, porque a Bíblia, estudando literatura, né, no tópico literatura, a Bíblia é o livro mais lido no mundo ocidental, então você tem que saber ter pelo menos um conhecimento básico. O que Oswald de Andrade faz é desconstruir a cultura europeia, desconstruir, na verdade, essa que seria a oração do Pai Nosso. Né? E o ele faz, na verdade, dentro de uma perspectiva metalinguística. Como assim? Ele usa a poesia para falar da construção da própria poesia. Né? Então ele desconstrói a oração do Pai Nosso e ele idealiza, ele constrói, na verdade, ele explica como seria a construção da poesia dentro da literatura moderna. Então ele fala, no pão de açúcar, olha só, Rio de Janeiro, de cada dia, dai-nos, Senhor, fazendo referência à oração do Pai Nosso, a poesia de cada dia. Então ele deixa claro aqui que ele quer escrever uma poesia por dia, pelo menos. Okay? O enunciado da questão vem assim. A crítica literária considera que a poesia de Oswald de Andrade apresenta duas vertentes, uma destrutiva e uma construtiva. Explique de que modo esses dois traços aparecem na intertextualidade realizada por Oswald de Andrade, ok? Desse poema. Então, a destrutiva acontece da seguinte forma. Ele desconstrói a oração do Pai Nosso, e no mesmo passo que ele desconstrói a oração do Pai Nosso, ele explica como seria a construção da poesia brasileira, da sua própria poesia, da poesia que representa a cultura nacional para ele, ok? Bem, só para a gente fechar isso daqui, a intertextualidade ela é paródia e paráfrase. Para a gente, é o que mais aparece no Enem. A paródia seria a desconstrução do sentido, tá? Do texto que está sendo citado. A paráfrase seria a confirmação desse sentido, ok? O que ele usa aqui, na verdade, é uma paródia. Perfeito, pessoal? Valeu, então. Até a próxima. Tchau, tchau.